René Descartes. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna, também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius. Notabilizou-se sobretudo por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. Descartes, por vezes chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores. Boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma reação às suas obras ou a autores supostamente influenciados por ele. Muitos especialistas afirmam que, a partir de Descartes, inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna. Décadas mais tarde, surgiria nas Ilhas Britânicas um movimento filosófico que, de certa forma, seria o seu oposto, o empirismo, com John Locke e David Hume. Biografia. René Descartes nasceu em 31 de março de 1596 em La Haye, a cerca de 300 quilômetros de Paris, hoje Descartes, no departamento francês de Indre-et-Loire. Sua mãe, Jeanne Brochard, 1566-1597, morreu quando ele tinha 1 ano com 8 anos. Ingressou no colégio jesuíta Royal Henri-le-Grand, em La Flèche. O curso em La Flèche durava 3 anos, tendo Descartes sido aluno do padre Estevão de Noel, que lia Pedro da Fonseca nas aulas de lógica, a par dos Commentarii. Descartes reconheceu que lá havia certa liberdade. No entanto, no seu discurso sobre o método, declara sua decepção, não com o ensino da escola em si, mas com a tradição escolástica, cujos conteúdos considerava confusos, obscuros e nada práticos. Em carta a Mersenne, diz que os colimbres são longos, sendo bom que fossem mais breves, crítica já então corrente, mesmo nas escolas da Companhia de Jesus. Descartes esteve em La Flèche por cerca de 9 anos, 1606-1615. Descartes não mereceu, como se sabe, a plena admiração dos escolares jesuítas, que o consideravam um deficiente filósofo. Prosseguiu depois seus estudos, graduando-se em Direito, em 1616, pela Universidade de Poitiers. No entanto, Descartes nunca exerceu direito, e em 1618 foi para a Holanda, alistando-se no exército do príncipe Maurício, com a intenção de seguir carreira militar, mas se achava menos um ator do que um espectador. Antes ouvinte numa escola de guerra do que verdadeiro militar. Conheceu então Isaac Berkman, que o influenciou fortemente, e compôs um pequeno tratado sobre música intitulado Compendium Musicae, Compêndio de Música. Também é dessa época, 1619-1620, o Lavatus Prodeo, Utcundim, Monetine in fronte appareat pudor, personam indunt, sic ergo hoc mundi theatrum consensurus, in quac tenus spectatores titi, Lavatus Prodeo. Esta declaração do jovem Descartes no preâmbulo das Cogitationes Privatae, 1619, é interpretada como uma confissão que introduz o tema da dissimulação e, segundo alguns, marca uma estratégia de separação entre filosofia e teologia. Jean-Luc Marion, em seu artigo Lavatus Prodeo,
Phenomenologia et teologia refere-se à abordagem dionisíaca do homem escondido diante de Deus, larvatus pro Deo, como justificativa teológica do filósofo que avança mascarado, larvatus pro Deo. Em 1619, viajou para a Alemanha, onde, segundo a tradição, em dia 10 de novembro, teve uma visão em sonho de um novo sistema matemático e científico. No mesmo ano, ele viajou para a Dinamarca e a Polônia e em 1622 retornou à França, passando os anos seguintes em Paris. Em 1628, compôs as Regulae de Directione Ingenium, regras para a direção do espírito, e partiu para os Países Baixos, onde viveria até 1649. Em 1629, começou a redigir o Tratado do Mundo, uma obra de física na qual aborda a sua tese sobre o heliocentrismo. Porém, em 1633, quando Galileu é condenado pela Inquisição, Descartes abandona seus planos de publicá-lo. Em 1635, nasce Francine, filha de uma serviçal. A criança é batizada em 7 de agosto de 1635, morrendo precocemente em 1640, o que foi um grande baque para Descartes. Em 1637, publicou 3 pequenos tratados científicos: a dióptrica, os meteoros e a geometria, mas o prefácio dessas obras é que faz seu futuro reconhecimento. O discurso sobre o método. Em 1641, aparece sua obra filosófica e metafísica mais imponente, As Meditações sobre a Filosofia Primeira, com os primeiros 6 conjuntos de objeções e respostas. Os autores das objeções são: do primeiro conjunto, o teólogo holandês Johan de Cater; do segundo, Mersenne; do terceiro, Thomas Hobbes; do quarto, Arnaud; do quinto, Gassendi; e do sexto conjunto, Mersenne. Em 1642, a segunda edição das Meditações incluía uma 7ª objeção, feita pelo jesuíta Pierre Bourdin, seguida de uma carta a Adnet. Em 1643, o cartesianismo é condenado pela Universidade de Utrecht. Descartes inicia a sua longa correspondência com a princesa Isabel, 1618-1680, filha mais velha de Frederico V e de Isabel da Boêmia. A correspondência deverá durar 7 anos, até a morte do filósofo, em 1650. Também no ano de 1643, Descartes publica Os Princípios da Filosofia, onde resume seus princípios filosóficos que formariam ciência. Em 1644, fez uma visita rápida à França, onde encontrou Chanute, o embaixador francês junto à corte sueca, que o põe em contato com a rainha Cristina da Suécia. Nesta ocasião, Descartes teria declarado que o universo é totalmente preenchido por um éter onipresente. Assim, a rotação do Sol, através do éter, criaria ondas ou redemoinhos, explicando o movimento dos planetas, tal qual uma batedeira. O éter também seria um meio pelo qual a luz se propaga, atravessando pelo espaço, desde o Sol até nós. Em 1647, Descartes foi premiado pelo rei da França com uma pensão e começa a trabalhar na descrição do corpo humano. Entrevista Franz Bourmont em Egmont de Binden, 1648, resultando na conversa com Bourmont. Em 1649, foi à Suécia, a convite da rainha Cristina. Seu Tratado das Paixões, que ele dedicou à sua amiga Isabel da Boêmia, fora publicado.
René Descartes morreu de pneumonia em 11 de fevereiro de 1650, em Estocolmo, depois de 10 dias doente, onde estava trabalhando como professor a convite da rainha. Acostumado a trabalhar na cama até meio-dia, há de ter sofrido com as demandas da rainha Cristina, cujos estudos começavam às 5 da manhã. Como um católico num país protestante, ele foi enterrado num cemitério de crianças não batizadas, na Adolf Fredrikskirkan, em Estocolmo. Em 1667, os restos mortais de Descartes foram repatriados para a França e enterrados na abadia de Sainte-Geneviève de Paris. Um memorial construído no século XVIII permanece na Igreja Sueca. No mesmo ano, a Igreja Católica coloca os seus livros na lista proibida. Embora a Convenção, em 1792, tenha projetado a transferência do seu túmulo para o Panteão, ao lado de outras grandes figuras da França, desde 1819, seu túmulo está na Igreja de Saint-Germain-des-Prés, em Paris. A vila no Vale do Loire, onde ele nasceu, foi renomeada Laí Descartes. Posteriormente, já no final do século XX, Descartes,